Olá a todos! Hoje vamos falar sobre a odontogênese. O processo de odontogênese é fundamental para entendermos como os dentes se formam e se desenvolvem em nosso corpo. Nessa apresentação, vamos explorar os estágios da odontogênese e como eles contribuem para a formação da dentição humana. Vamos começar? Eu vou começar falando sobre as fases da odontogênese, que são elas: a fase do botão, a fase de capuz, a fase da campanula, a fase da coroa e a fase da raiz. Quando ocorre esse processo da odontogênese? Ocorre por volta do primeiro mês de vida do embrião, que temos estruturas capazes de permitir esse processo. E essas estruturas são o epitélio oral primitivo, que é sustentado em um tecido chamado ectomesênquima durante o processo de embriogênese. Existem vários dobramentos que acontecem nos tecidos e entre eles tem a formação da crista neural, formada de células ectodérmicas. E essas células elas migram para a cavidade oral, passando a ter função mesenquimal, dando origem ao tecido ectomesenquimal. Quando a odontogênese começa, esse epitélio oral começa a invadir o ectomesênquima, proliferando e formando a banda epitelial primitiva. Estruturas importantes. Temos a cavidade oral, o epitélio oral em roxo e o ectomesênquima. Quando a banda epitelial ela é desenvolvida, formam-se dois grupos: a lâmina vestibular, que dá origem ao sulco vestibular, e a lâmina dentária, que é responsável pela formação do germe dentário. A lâmina dentária irá passar pelas etapas da fase de botão, fase de capuz, fase de campanula, fase de coroa e fase de raiz. Na fase de botão, há uma alta proliferação do epitélio oral e do ectomesênquima, e vamos ter um crescimento do epitélio oral e uma concentração de células logo abaixo do botão. A fase de capuz. Temos também uma alta proliferação do epitélio oral e do ectomesênquima, e as células mesenquimais se concentram no centro do botão. Porém, ele encontra uma resistência do ectomesênquima, e ele apenas cresce para os lados, dando a forma de capuz. A resistência do ectomesênquima, que é esse aglomerado de células que se localizam abaixo do botão, e temos o crescimento das bordas do botão. Na fase do capuz, encontramos todas as estruturas que irão formar os germes dentários. O órgão do esmalte ainda é dividido em três regiões: o epitélio interno, externo e retículo estrelado. Além disso, o germe dentário é formado pela papila dentária, que tem como função formar a dentina e polpa. Temos também, formando o germe dentário, o folículo dentário. E esse folículo envolve, como uma espécie de saco, todas as estruturas do germe dentário. Na fase de campanula, temos as diferenciações celular, surgindo novas estruturas como a alça cervical, e ela é muito importante para a formação da raiz, que vamos ver adiante. Na fase de campanula, surge uma outra estrutura chamada extrato intermediário. Ele surge entre o retículo estrelado e o epitélio interno do órgão do esmalte. O isolamento do germe dentário. Nessa fase, o folículo começa a se desenvolver de forma tão intensa que ele rompe qualquer comunicação das outras estruturas, ficando isolado do epitélio oral. Nessa fase, temos também o dobramento do epitélio interno do órgão do esmalte, dando origem ao formato da futura coroa do nosso dente. E por fim, nós temos o processo de diferenciação dos odontoblastos e ameloblastos. Nesse processo, as células passam de cúbicas para as células mais colunares, com o núcleo localizado no centro. Como elas sofrem diferenciação, elas passam a ser chamadas de pré-ameloblastos.
Na fase da coroa, vai continuar ocorrendo os mesmos processos da fase de campanula. Os ameloblastos secretam esmalte e na papila dentária, os odontoblastos secretam dentina. Alguns autores chamam de fase de campanula avançada. E por último temos a fase de raiz. A alça cervical vai começar a crescer no sentido apical, proliferando suas células nesse sentido. Todas as estruturas do nosso germe dentário estão envolvidas pela película protetora, chamado de folículo dentário, que está ao redor de toda a estrutura do nosso dente, dando resistência para o crescimento apical. Então, ela não consegue crescer apicalmente, ocasionando uma dobradura chamada de diafragma epitelial. Porém, as células continuam a se proliferar na região de dobradura, que nós chamamos de bainha de Hetwick. É importante lembrar que na fase de raiz ela continua acontecendo, mesmo depois da erupção dentária. Por isso, em criança, a gente fala que o dente possui isogênese incompleta, porque a raiz não se completou totalmente. Espero que tenha ajudado. Bons estudos e não se esqueçam de se inscrever e compartilhar para que esse conteúdo ajude outras pessoas. Até a próxima!